Estou pedindo uma coisa justa? Acho que é. Eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos falar. Amém. A gente não está aqui para passear, não está aqui para passar o final de semana. A gente está aqui porque a gente tem sede de Deus. E quer uma mudança de vida. Eu não sei se você está satisfeito com a sua vida. Eu não estou com a minha. Eu quero mais. Eu quero mais. A palavra diz que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado. Eu beberei o cálice da salvação. E Deus quer que a gente beba o cálice da salvação. Ou seja, tudo que Ele tem para nós, nós precisamos beber. Amém? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que como a gente tem corpo, tem alma, ou a gente é alma, tem espírito, é muito fácil a nossa alma ficar vagando por aí, pelo pátio aí, ir para Conquista, Salvador, São Paulo, Cascavel, é muito fácil. E aí esse culto se transformaria num culto de corpo presente. Ou seja, o corpo está aqui, mas assim, a alma da gente está vagando por aí. E eu queria que a gente fizesse um exercício nessa noite, de estar aqui 100%. Eu lhe garanto que se a gente se dedicar 100% a ouvir ao Senhor, Ele vai nos falar. E a palavra dEle transforma a nossa vida. Amém? Eu senti de fazer esse apelo porque eu creio que Deus quer falar com a gente. Você crê também? Não? Amém. Então, qual é o tema que nós estamos tratando desde ontem? O discípulo e o sofrimento. Discípulo e o sofrimento. Nós falamos sobre 3 tipos de sofrimento, correto? Um sofrimento, um tipo de sofrimento, ou reação ao sofrimento, né? É como o pessoal do Ocidente, ou seja, nós, aqui no Ocidente, reagimos, e nesse caso a gente é totalmente contrário a qualquer tipo de sofrimento, correto? Isso faz a gente buscar o caminho mais rápido, faz a gente buscar o caminho mais fácil, correto? E Jesus falou de 2 tipos de caminho, 2 tipos de porta, correto? E Ele falou para a gente lutar por entrar pela porta estreita, lutar por ir pelo caminho estreito, mas que a gente gosta de um caminho largo. Vocês concordam ou não? A gente gosta da porta larga, porque não dá trabalho, não tem confusão. A gente gosta assim das coisas imediatas. Eu estava comentando com os irmãos que tudo na vida cristã, absolutamente tudo na vida cristã é um processo. E se tem uma coisa que a gente não gosta é de processo. A gente gosta da coisa assim, toma lá, dá cá. Correto? Você fala com Deus, fala a senha, qual é a senha? Em nome de Jesus. Tudo junto. Aí Deus responde. Mas com Deus não é assim. Deus gosta do processo. Porque é no processo que Ele se revela e é no processo que a gente aprende. Isso exige de nós disciplina, dedicação, compenetração. Amém, queridos? Amém. Amém. Estamos todos aqui? Amém. De corpo, alma, espírito? Amém. Então, nós estamos falando de como o cristão reage ao sofrimento. Nós estamos no 3º ponto. O primeiro ponto é o quê? Pecado. Sofrimento por causa do pecado. O segundo ponto, qual foi? Decisões equivocadas. Você já tomou alguma decisão equivocada na vida? 1, 2, 10. Qual foi o resultado? Se a gente não aprender com o sofrimento, não tem mais com o que aprender. O sofrimento tende a nos ensinar, se a gente prestar atenção naquilo que aconteceu. Correto? O 3º ponto, o que é? Por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E eu comecei falando ontem que nós temos, hoje de manhã, que nós temos 3 tipos de inimigos. Quais são eles? O mundo, o diabo
e a carne. Desses três, qual é o pior que você acha? O diabo? Eles não estavam aqui, por isso não ouviram direito, né? Mas o pior é a nossa carne. A nossa carne não gosta de disciplina. A nossa carne gosta de fazer a sua vontade. E o caminho mais curto. E o atalho. É ou não? Se tiver um atalho, a gente vai dar um jeito. Mas Deus nos leva pelos meandros, pelas curvas, pelas subidas, pelas descidas, nos ensinando a cada metro que a gente anda na vida. Amém? E o que a gente tem que passar, a gente tem que passar. Não estou falando de karma, aquele negócio de você tem que pagar o seu pecado. Não é isso não. Eu digo que nós precisamos aprender as lições. Precisamos aprender. Quem é professor aqui sabe que por falta de uma boa base no primário, hoje há uma grande dificuldade na faculdade. Não aprendeu aquela continha lá que o professor ficava em cima. 2 mais 2 é quanto, menino? 2 mais 2 é quanto? Aí não aprendia. Aí quando chega lá na faculdade, não passa na prova de engenharia. Por quê? Porque não aprendeu lá. Porque a gente gosta de já entrar na engenharia, né? Mas não tem isso. Toda escada tem o primeiro degrau. Assim é a vida. Quando Jacó, fugindo de casa, para não ser morto pelo seu irmão, ele deita, dorme com o travesseiro, uma pedra por travesseiro, ele tem um sonho. E o que é que ele vê naquele sonho? Uma escada. Foi uma rampa? Não, foi uma escada. Foi uma escada rolante? Não, foi uma escada. Está falando da vida cristã. A vida cristã é feita de degraus, que a gente tem que passar um por um. Eu, quando subo na escada, eu vou de 2 em 2 degraus, se possível 3. Mas com Deus não é assim. E a escada tem o degrau, o patamar e o... Como é o nome daquela face vertical? Espelho. Então você sobe no patamar e se encontra no espelho. Aí você se vê. Aí Deus pergunta, você está na hora de subir? Aí você fala, acho que não, Deus, vou ficar mais um tempinho nesse patamar. Mas chega uma hora que vai subir. E eu subir uma escada é necessário esforço. Escada e joelho é um encontro muito difícil. Coluna é um encontro muito difícil, escada e joelho. Mas nós temos que passar. A vida cristã é uma escada, não é uma rampa. Amém? Então alguns de nós, ou todos nós, estamos aqui nesse encontro, numa escada. E Deus está nos chamando para o próximo patamar. Amém. Você crê nisso? Não? Amém. Você crê que Deus chamou você aqui para subir para outro patamar? Amém. Então Deus está nos chamando para isso. Então existe um sofrimento que é causado pelo Evangelho. É causado pela nossa vida com Cristo. Eu falei com os irmãos que existe uma lei da ação e da reação. Quando você toma uma decisão de seguir a Jesus Cristo, de aprofundar mais nas coisas de Deus, de ler mais a palavra, certamente lutas aparecerão. Lutas que você não viu, lutas que você ainda não tinha passado, você começa a experimentar. Vocês concordam comigo, não? Você já ouviu alguém falar assim, quando eu não era crente eu não tinha tanto problema? Você já ouviu? Você já falou isso, não? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Paulo diz que ele passou, em Atos capítulo 16, diz que Paulo passa pelas igrejas, consolando as igrejas e dizendo a elas que importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. Nenhum amém? Bem, é a Bíblia. É a Bíblia que fala isso, não. Não você precisa falar amém, porque é a Bíblia que fala, né? Importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. Que tipo de tribulação? Tribulação produzida por nossa carne, tribulação produzida por Satanás, tribulação produzida pelo mundo. Mas são tribulações, amados. E as tribulações estão aí conosco todos os dias. Sim ou não? Sim. Amém? Amém? Muito bem. Então nós precisamos passar por isso. E Paulo, eu li com vocês, Colossenses 24,
diz que eu regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o que resta das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu vou caminhar aqui em dois caminhos paralelos, no sentido de sofrimento pelo Evangelho e sofrimento por Cristo. Quando eu falo de sofrimento por Cristo, eu falo das transformações que Deus vai produzindo em nós, que não são indolores, são transformações que doem. A palavra promete para nós que Deus supre as nossas necessidades enquanto dormimos, mas Deus só nos transforma enquanto estamos acordados. Eu não sei você, mas eu gostaria que em algum momento da minha história Deus chegasse lá no céu, onde tem um painel grande assim do controle da minha vida, e Ele apertasse um botão ali, desse um reset, formatasse, colocasse programa novo e eu saia totalmente transformado. Só que esse painel não existe. E Deus só trabalha na minha vida com a minha anuência, com a minha concordância. Sabia disso? Não. O salmista diz assim: Senhor, sonda-me. Quem se lembra do resto? Sonda-me, pois tu me conheces. O que ele está dizendo? Tira o que está escondido, tira para fora e mostra para mim, porque o Senhor me conhece, mas eu não me conheço. E às vezes, amado Deus, me dá cada susto com o que eu vejo em mim. Você já não se assustou com você em alguma hora? Assim, meu Deus, eu achei que eu não era mais capaz disso. Aí você passa vergonha. É Deus sondando, respondendo a sua oração, respondendo a minha oração. Você não disser para Ele: Senhor, tira isso da minha vida. Porque a obra de Deus é feita em parceria, é o Espírito Santo e eu. Ele não chama a gente de colaborador. Ele não diz que nós somos casa e também somos edificadores. Ele não diz que nós somos lavoura e também nós somos lavradores. Então a obra de Deus em nossa vida é uma obra feita a quatro mãos, as duas de Deus e as nossas. Deus só faz uma transformação na minha vida se eu disser: Senhor, por favor, faz. Deus não tira nada de mim se eu não entregar para Ele. Se tem uma coisa assim, das muitas coisas que eu admiro em Deus, uma delas é a sua delicadeza. Na Bíblia não está escrito assim: eis que eu estou à porta e meto o pé na porta, e quem quiser ou não quiser eu vou entrar e comer, queira ou não. É assim que está escrito? Não. Como é que está escrito lá? Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Há muitos anos escutei a história de um pastor que pediu a um pintor para fazer uma pintura mais ou menos desse tipo aqui. E o pintor desenhou um coração, e o coração com uma portinha. E aí chegou o pastor e falou: está pronto. E o pastor falou: como é que está pronto? Não está faltando uma coisa nessa porta? O pintor falou assim: não está faltando nada. Não, mas não está faltando uma maçaneta. Ele falou: pastor, maçaneta de porta de coração é do lado de dentro, não é do lado de fora. O Senhor não vai pegar na maçaneta da sua porta e falar assim: eu vou entrar no seu coração. É um convite. É um convite que a gente faz a Ele. Eu me lembro quando Jesus caminhava com os dois pelo caminho de Emaús. Você lembra dessa história? Eu não estou lendo os textos não, porque você conhece toda a Bíblia. Eu falo aqui, você já processa lá, cai na tela o texto que eu estou falando. Jesus ia passando com os discípulos por Emaús, no caminho de Emaús. Quando chega a determinado lugar, eles vão entrar e Jesus faz menção do que vai passar. 2 vezes Jesus faz isso. Não sei se você já reparou, 2 vezes faz isso na Bíblia. Uma na tempestade, quando ele faz menção de caminhar, e o pessoal ia ficar lá no barco na tempestade, e aqui. Aí o que eles falam para Jesus? Senhor, já se faz tarde, fica com a gente. E por esse convite, Ele entra. Você está compreendendo o que eu quero lhe dizer? A gente fala: Senhor, transforma minha vida. O Senhor fala: transformai-vos.
Senhor, enche a minha vida. O Senhor fala, enchei-vos. Afinal, de quem é a responsabilidade? Dele ou minha? É minha responsabilidade de buscar ser cheio do Espírito Santo. E Ele me enche quando eu busco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, essa noite é uma noite especial para mim e para você. E a noite especial quem faz é a gente. A gente é que faz a noite ser especial. É a gente que faz as reuniões serem especiais. Assim, puxa, hoje foi especial, que Deus desceu. Não, Deus já estava. Deus não desce, Deus está aqui. É a gente que abriu o coração. Irmãos, hoje Deus falou comigo. Não, Ele sempre fala. Hoje nós ouvimos. Eu não sei se você sabe o processo do raio. O raio é uma centelha que vem de cima para baixo. Mas você sabe que nenhum raio vem se não houver um raio piloto invisível que vai daqui para cima? Você sabia disso, não? Esse é o processo do raio. Você sabe que não chove se não subir o vapor? Isso você sabe, né? Então nós criamos condições para o Senhor operar na nossa vida. Nós queremos? Nós queremos, amados? Amém. Se nós quisermos. Amém. Se nós quisermos, o Senhor vai fazer nesta noite. Aleluia. Nas nossas vidas. Amém. Agora, como eu estava falando, essa transformação não é indolor. Deus não atua com anestesia. Eu me lembro que eu estava em Manaus e me surgiu um furúnculo. Tinha umas moscas lá que picavam e dava bolha depois e crescia aquele negócio terrível. Eu estava num lugar lá que não tinha anestesia. Aí vieram uns irmãos lá bem fortes e um com bisturi e me seguraram e abriram aquele negócio. Aí eu chamei para minha mãe, falei em línguas. Foi assim a maravilha. Assim Deus faz. Assim Deus faz. Amém. Você me conta alguma história na palavra que não custou alguma coisa para o servo de Deus? Então eu estou falando de sofrimento por causa de Cristo. Se quer mais de Deus, você tem que se esvaziar de você. Não cabe duas presenças no mesmo lugar. Ou a nossa presença, ou a presença do Senhor. O segundo aspecto desse sofrimento é o sofrimento por causa do Evangelho. Isso não significa que você lê o Evangelho e sofre o Evangelho. Quando eu falo de sofrer pelo Evangelho, é sofrer por causa da pregação do Evangelho. Amados, a fé que não produz alguma coisa é uma fé morta. Não é isso que o nosso irmão Tiago fala? A fé sem obras é morta. Nós temos dois grandes objetivos aqui na Terra. O primeiro objetivo é ser santo, ou seja, parecido com Cristo. O segundo objetivo é levar pessoas para o reino dos céus. Eu vou falar de novo, que você esqueceu de falar amém. Nós temos dois objetivos na Terra. O primeiro objetivo é ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos vindo de um desastre. Correto? Nós passamos por um desastre e nós somos totalmente desfigurados. Nós perdemos a imagem e semelhança do Senhor lá no Éden e nos tornamos parecidos com Adão. E agora nós estamos no processo de reforma, de funilaria, de lanternagem, não sei como é que você chama aqui. E nós estamos nesse processo dolorido, até ser Cristo formado em mim, até o ponto de quando Ele se manifestar, eu vou ver como Ele é e eu serei como Ele é. Então esse é um processo. E vai ser assim, amados. Vai ser assim. O Senhor vai chegar, vai nos tomar pela mão, vai nos apresentar diante do Pai e vai dizer: eis aqui os filhos que tu me deste, e eu não me envergonho de chamar os meus irmãos. Você crê nisso? Não? E o mais bonito, olha, se você acha bonito os irmãos aqui cantar, vou te dar uma notícia: Jesus vai cantar naquele dia. E por que ele vai cantar? Porque ele vai ver o resultado do penoso trabalho da sua alma
e vai ficar satisfeito e vai cantar louvores ao Pai. Aleluia. Porque todos seremos parecidos com Ele. Então esse é um trabalho que gera sofrimento, mas tem um outro trabalho, amados, que é manifestar a glória do Senhor, para que outros cheguem aos pés do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem que redundar nessas duas coisas: sermos parecidos com Cristo e levarmos pessoas aos pés do Senhor. Daqui não levaremos nada a não ser pessoas. Não levaremos riqueza, não levaremos sapato, não levaremos carro. A única coisa que nós vamos levar aqui é gente. Por isso que a palavra de Deus diz: das riquezas de origem iníquas, fazei amigos, granjeai amigos, para que quando estas, as riquezas vos faltem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Como é que está isso na sua vida? Como é que está isso na sua vida? Você está pregando a palavra? Você está fazendo discípulo? Mas Deus não nos chamou para participar da reunião. Deus nos chamou para fazer discípulo. Daqui desta terra não levaremos nada senão amigos. Amém. 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 Há uma palavra de Deus que diz assim: alegra-te, ó estéril, aqui não destes a luz. E ele fala que a estéril será mãe de quantos? Muitos filhos. Muito significa o quê? Muitos. Não, mas muito. Fala para mim, o que é muito para você? Deixa eu te contar uma outra história dentro da história. Chegou um rei diante de um profeta que estava na cama e morrendo. O profeta estava com a doença da qual ia morrer. E o profeta chegou para o rei e falou assim: lança flechas. Lança flechas. E o que foi que o rei fez? Lançou 3 flechas. Lembra disso? Não? E o profeta falou para ele: você lançou 3 flechas, então você vai ter vitória limitada. Se você tivesse lançado mais flechas, você ganharia dos teus inimigos definitivamente. Quem é que pôs limite? O profeta ou Deus? O limite, o profeta ou foi Deus? Aliás, o rei ou Deus? O rei pôs limite. Por isso estou te perguntando: muitos para você significa quantos? Quantos discípulos? Isso. Milhares. Milhares. Talvez você não ganhe 100 discípulos aqui, mas talvez ganhe um discípulo que tenha capacidade para ganhar 10, ganhar 100. Amém. A palavra de Deus diz, amados, que nós somos como a semente do reino. Nós somos a semente do reino. E a semente gera 30, a 60 e a 100. Se você tiver que gerar 30, meu amado, gera 30, não gera 29 não. E nem gere 31. 29 é preguiça, 31 é soberba. Mas gera tudo que você tem que gerar. O que a gente não pode pensar é um crente estéril. Se ele fala que é estéril será mãe de muitos filhos, significa que o que não é estéril vai também gerar muitos filhos. Mas ali tem uma coisa, ele fala o quê? Alarga as cordas e finca as estacas. Há um trabalho nosso. De que é que ele está falando? De salão? Não, ele está falando de coração. Eu tenho que alargar meu coração para caber muita gente. Quantos? Alargar o coração, fincar as estacas, os princípios, os fundamentos. Esse é um trabalho nosso. E Deus vai trazer os filhos. Mas nós vamos preparar lugar para eles. Agora nós estamos num século que as pessoas não querem ter filho. É mais fácil ter um cachorro. Eu fico escandalizado, muito escandalizado, e muito que é muito mesmo, com as campanhas para adoção de animais. Tem aqui na Bahia, não? Campanha de adoção de animais. Eu nunca vi uma campanha para adoção de criança.
Ao contrário. Ao contrário. Aí você vai lá, com sua identidade, vai lá, se registra, para ver se você é digno de ganhar um cachorrinho ou um gatinho. Meu Deus do céu. Como a coisa inverteu. Agora, ter filho dá trabalho. Sim ou não? Sim. Dá trabalho, Murilo, ter filho? Assim, eu não sei se na face da terra tem alguma coisa mais difícil que ter filho, que criar filho. E alguém diz que a mulher leva 9 meses na barriga e o homem leva 20 anos no ombro. Eu não sei se tem uma coisa mais difícil que ter filhos. E o problema é que outra coisa você vai lá, reclama no PROCON e devolve. Mas filho você não devolve. Ao contrário, você tem que prepará-lo para o Senhor. Amém? Amém. E fazer discípulo, dá trabalho? Não? É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. É levantar de madrugada para orar. É nem dormir. Hoje eu recebi alguma notícia de alguns discípulos. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu tive que orar hoje para poder estar com vocês. Porque discípulos estão com problema e perturbando meu coração. Eu não posso falar assim, Deus está entregue nas tuas mãos. Eu falei, não. Eu tenho que chorar e gemer por eles até Cristo ser formado na vida deles. Dá trabalho? Dá, mas eu quero perdê-los? Não. Agora, você pode escolher não ter discípulos, você pode escolher, mas você não está dentro do plano de Deus. Você não está fazendo o que Deus quer. Amém? Amém. Você quer largar seu coração hoje? Amém. Você quer esticar as cordas? Amém. Você quer fincar as estacas? Amém. E você precisa orar então. Amém. Deus me dá filhos, senão eu morro. Como Dionox, orar pela Escócia. Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Me dá a Escócia, senão eu morro. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela gemia. Ela gemia, Senhor, me dá filho. Me dá filho, ao ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Lembra disso, não? Aí ela falou, não estou bêbada. E aí Deus promete para ela que ela ia ter um filho. E ela tem um filho. Você se lembra que ela pedia filho durante muitos anos? E aqui é importante a gente falar isso. Que ela pediu um filho e o Elcana teve um filho com a Penina, que era escrava dela. E a Penina, quando agarrou o filho nos braços, começou a fazer chacota, começou a zombar da outra. Eu tenho, você não tem. Aí ela ficou injuriada. Como é que a minha escrava tem filho e eu não? E começou a pedir a Deus, e Deus não dava. Deus só deu um filho para ela, quando ela mudou a oração. Ela falou, Deus me dá um filho para entregar a ti. Aí Deus falou, agora sim. Dali a um ano, ela chegou naquele lugar com o filho. E passado um tempo, quando o filho está desmamado, ela veio entregar o filho para o serviço do Senhor. Os discípulos são para o Senhor. Amém. São para o Senhor. Tem gente que quer ter discípulos só para mostrar que é bom. Aí Deus não vai dar. Mas nós precisamos orar, Senhor, Deus me dá discípulos. Amém. Eu quero que o Senhor cure meu ventre. Eu quero gerar pessoas para o Senhor. Amém. Amém, amados? Amém. Eu não estou lhe condenando se você não faz discípulo. Estou lhe animando a ter discípulo, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Quantos discípulos? Eu não sei. Eu gosto de lembrar da história de um amigo nosso que já está com o Senhor, um irmão chamado Ernesto Comanapali. Eu gosto de lembrar da história dele, que sempre me anima. É um irmão indiano. O pai dele era cristão, e o pai dele é fruto de um trabalho de um missionário inglês que trabalhou na Índia por 23 anos e ganhou um casal só.
Mas nesses 23 anos ele cuidou desse casal muito bem. E esse casal teve 8 filhos, e o Ernesto é o mais velho. Todos eles se tornaram pastores. E quando eu conheci ele, na Índia, a congregação dele tinha em torno de 2 milhões de discípulos. O que você acha? Aí eu pergunto a você, quantos discípulos em inglês ganhou? Então 2 milhões mais o casal, né? Um casal e 2 milhões. Mas é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para nós. Eu cheguei um dia em Cochabamba, na Bolívia, e um homem enorme, barbudo, chegou para mim. Quer dizer que você é meu avô? Eu estou acostumado, né? Os menininhos chamando de avô, menininhos chamando de avô, mas aquele homem daquele tamanho. Eu fiquei assim, sem jeito, né? Sou. Ele falou, você é meu avô. Você não é pai da fé de fulano? Eu falei, sou. Então ele é meu pai na fé, então você é meu avô. Não foi essa a promessa de Deus, que a gente veria os nossos filhos? E os filhos dos nossos filhos? Amém. Você já está orando pelos filhos do seu discípulo? Jesus não orou assim? Senhor, eu oro por esses e por aqueles que vão ouvir a palavra através desses. Agora, tem sofrimento nisso? Claro que tem. Mas esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Amém, queridos? Amém. Sofrer por causa do Evangelho. Quando Paulo foi encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, ele falou para Ananias vir e impor as mãos sobre Paulo, e que Paulo iria recobrar a vista e ia ser batizado. E você se lembra o que Ananias fala para Deus? A gente com a mania de informar Deus das coisas que estão acontecendo, né? Ananias fala, Senhor, esse homem que você está mandando eu visitar, ele tem uma mania, assim, um hobby de perseguir crente. Aí só me manda ir lá. O que Deus fala para ele? Vai lá, que eu vou usar esse homem e eu vou mostrar para ele como importa sofrer pelo meu nome. Deus chamou Paulo para sofrer pelo nome dele. E aí Paulo diz que ele padeceu açoites, prisões, naufrágios por causa da igreja. Amém, amados? Amém. Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Amados, uma geração vai se levantar na igreja de um povo disposto a qualquer coisa por causa do Evangelho. Você faz parte dessa geração? Amém. Você faz parte desse povo. Quando eu falo geração, estou falando em termos de idade. É um povo novo que Deus vai levantar. E eu quero ser parte desse povo novo, ainda que velho. Eu quero ser parte desse povo. Eu não quero me economizar. Eu não quero me economizar. Eu quero gastar a minha energia até o último dia da minha vida, servindo ao Senhor, fazendo discípulo, ensinando a igreja. Para isso sou chamado. Muito bem. Vamos para frente. Quero ler com você um texto que está dentro disso que nós estamos falando, e a gente já vai passar para outra parte. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Deuteronômio. Eu citei que Paulo passou nos lugares animando os irmãos, dizendo que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Isso está em Atos capítulo 14 e não capítulo 16, tá? Deuteronômio 8, 2 e 3. Eu vou ler. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Está lendo aí, não? Posso continuar? Agora tem um para. Não tem um para aí, não? Para quê? Te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentaste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Mas para que o homem aprendesse que ele era sustentado por aquele que saía da boca de Deus, ele precisou ser humilhado. E humilhado por quê? Para perder a esperança
em todas as outras coisas que não eram o pão de Deus, que não era o maná do Senhor. Amém, amados? Deus tira a nossa confiança em qualquer coisa, Deus tira a nossa expectativa de qualquer coisa, para mostrar para nós que existe algo melhor e maior, que pode nos sustentar bem melhor, infinitamente melhor do que as coisas nas quais temos a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa confiança. Amém, amados? Amém. As coisas dessa vida nos decepcionam. Deus nunca nos decepciona. Amém. Nunca, nunca. E para que a gente aprenda a não decepcionar, Deus tira a nossa confiança nas coisas daqui, para o nosso bem. Amém. Para o nosso bem. Amém? Amém. E aí você se lembra de Mateus capítulo 7, final do capítulo 7, quando ele conta a história das duas casas, uma construída na areia e outra construída na rocha. Você reparou que o tipo de ataque, que o tipo de intempérie, que o tipo de desastre ou situações que vinham contra aquelas casas eram as mesmas? Qual a diferença delas? Eu já falei, né? Onde elas estavam construídas. Amados, gasolina é cara para crente e para incrédulo. Feijão é caro para discípulo e para quem não é discípulo. Faz frio ou calor para todo tipo de gente. O que faz a gente ficar de pé é o lugar onde a gente está construído. Amém. Amém? Amém. Eu estava ouvindo alguns irmãos conversar esses dias, falando, misericórdia, gasolina está chegando a R$8. Como é que vai ser missões? Falei, é verdade. Deus está agora lá arrancando os cabelos e os anjos estão procurando um jeito. Porque gasolina subiu, como é que ele vai sustentar a obra agora? Como a gente é ridículo, né? A gente é ridículo. Deus estava dependente de gasolina. A Iranite diz assim, Deus não nos dá dinheiro, dá o que a gente precisa. A gente não precisa de dinheiro, né? Eu preciso de roupa, mas não como dinheiro, nem visto dinheiro. Eu preciso de comida, eu não como dinheiro. Deus dá o que a gente precisa. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Você lembra da história do corvo? Lembra da história do corvo ou não? Corvo. O corvo e Elias. O que aconteceu com Elias e o corvo? Ele estava numa caverna, morando na caverna, e Deus mandava o quê? Todo dia um corvo. O corvo é uma ave de rapina, come carne. Você já pensou no ridículo? Deus não podia ter mandado um pombo e não come carne? Por segurança? Por que Deus manda um corvo? Para mostrar que Deus domina tudo. Ele falou para o corvo, você só vai abrir o bico para segurar a carne, mas você não vai comer. Você vai levar para o meu servo. Meu pai na fé contava uma história de uma mulher muito grata a Deus, mas muito grata a Deus. E uma molecada da igreja, muito traquino, ficava mexendo com ela. Tudo que Deus traz para você, tudo que você ganha de Deus, é Deus. Um dia que ela estava orando, que estava faltando comida em casa, eles foram lá, compraram alguma coisa lá e jogaram pela janela. Se a mulher vê que eles estavam jogando. Aí a mulher pegou aquilo lá e falou, ah, Deus, muito obrigado. As meninas chegaram, não foi Deus não, nós que trouxemos. Assim, pode até ser o diabo que trouxe, mas foi Deus que mandou. É Deus que manda, é Deus que sustenta, é Deus que cuida de nós. Agora, para isso, Ele precisa tirar a nossa confiança das coisas daqui. E é aí que dói. É aí que dói, porque a gente está acostumado a olhar para os montes, buscando socorro. E Deus fala assim, o seu socorro não vem do monte. O seu socorro vem do Senhor que fez os montes. Amém, amados? Um outro motivo pelo qual a gente sofre é o ponto 5. Para que não sejamos soberbos. Se a humilhação nos faz
vermos pequenos, a soberba nos faz pensar que nós somos grandes. Entendeu a frase? Não. Se a humilhação faz com que a gente se veja pequeno, a soberba faz com que a gente pense que é grande. Soberba fala de tomar glória indevidamente. A glória que é de Deus, a gente toma pra gente. Você já ouviu gente dar um testemunho e falar assim: ó, gente, vou contar, isso não é para minha glória não, viu? Não precisa falar que não é para sua glória. Não é para sua glória mesmo. Quando você for contar um testemunho, você não pode nem se humilhar, nem se gloriar, porque foi Deus que fez. Você está contando uma coisa que um terceiro fez. Esse terceiro é Deus, tá? Então você não tem nem por que se humilhar, nem por que se tornar soberbo, nem se gloriar naquilo. Mas muitas vezes a gente é orgulhoso, é soberbo, acha que a gente é bom por causa das nossas próprias capacidades. E a gente não é. Amém? Então a gente precisa de um processo de Deus para nos colocar no devido lugar. A palavra nos ensina que nós não devemos pensar de nós mesmos mais do que convém, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Ou seja, eu preciso ter uma visão de Deus de quem realmente eu sou e trabalhar em cima disso. Ou seja, conhecer a minha identidade, entender minhas limitações, entender o meu ministério e trabalhar em cima disso. E não pensar nem mais, nem menos do que aquilo que Deus falou que eu sou. E o sofrimento me faz ver a minha realidade. O sofrimento fura a minha bola e faz eu deixar de pensar que sou alguma coisa. Eu comentei hoje de manhã com vocês sobre Samuel, que trouxe o melhor do maldito para Deus. E depois disso, o que foi que ele fez? Ele levantou um monumento para si. Lembra disso? Está em 1 Samuel 15:17. Saul levantou um monumento para si. É o cúmulo do ridículo. Mas espera aí, quem era Saul quando ele foi chamado? Você se lembra? Você já estudou a história de Saul logo que ele começou? Quando Samuel o encontrou, era um homem humilde, era um homem tímido até. Ele cuidava das cargas, um homem muito preocupado com o pai. Quando ele chegou no trono, o poder chegou ao seu coração e subiu a sua cabeça. Mesmo rejeitado pelo Senhor, ele chega para Samuel e fala assim: anda comigo para o povo pensar que Deus está indo comigo. Quer dizer, até naquele tempo tinha essas coisas. Gente importante do meu lado para eu me sentir importante também. Até naquele tempo. E edifica uma estátua para si. E muitas vezes a gente não edifica uma estátua, mas a gente cria uma imagem do nosso próprio respeito. É ou não é? E a gente tenta vender essa imagem. A gente tenta mostrar para as pessoas aquilo que a gente não é. Por isso que a gente precisa ter uma visão clara de quem a gente é. E muitas vezes, para ter essa visão clara, a gente precisa passar por humilhações. Paulo diz, amados, que ele recebeu da parte de Deus, ou por uma permissão, ou por uma ordem de Deus, um mensageiro de Satanás. Para quê? Para esbofeteá-lo todos os dias, para que ele não se tornasse soberbo. E por que ele se tornaria soberbo? Pelas revelações que ele recebia do Senhor. E Deus sabia que até Paulo, podia se tornar soberbo. Gente, eu conheço uma pessoa que teve revelação de Deus, eu nem vou contar a vocês quem sou. Então o que é que Deus fez? Deus mandou um mensageiro de Satanás, que esbofeteava Paulo todo dia. Paulo Júnior, ele falando sobre isso, ele disse que todo dia que Paulo ia pregar, antes de Paulo subir lá no púlpito para pregar, Satanás chamava ele de lá, de pá na cadeira, agora vai. Porque essa revelação veio de Deus, não porque você buscou, é porque Deus é bondoso. Não é porque você é bom, por isso Deus lhe deu mais, não.
é porque você precisa, a igreja precisa, Paulo. E Deus lhe deu porque você estava disposto. Só isso. Toda a glória pertence ao Senhor. Então o sofrimento derruba a gente do pedestal. O sofrimento tira a gente do patamar da glória, da idolatria. Deus joga a gente no chão. Só a Ele a honra. Só a Ele a glória. Só a Ele o louvor. Amém. Amém, amados? Nós todos somos soldados rasos. Se somos soldados, Ele é o general. Ele é o nosso rei. Deus nos ensina. Daniel capítulo 5, verso 20. Diz assim: quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Quando, amados? Quando o coração se elevou. A palavra fala a mesma coisa de Saul. Quando você era pequeno, lembra disso, não? Quando você era pequeno, mas quando você cresceu aos seus próprios olhos, Deus se afastou. Deus não anda com o soberbo. Deus anda com o quebrantado, com o humilde de coração. Aquele que vem e não aquilo que ela acha que ela é. Romanos 12, 3. É isso que nós vamos ler agora. Porque pela graça que me foi dada, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Amém. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Escutei uma história de um pastor, de um irmão, no ministério de oração. Ele foi convidado por um grupo de pastores de uma determinada cidade para que ele orasse e que Deus falasse com ele o que é que estava acontecendo naquela cidade, porque a igreja da cidade não crescia. E ele orou a Deus. Ele falou: olha, tem um espírito que está resistindo a vocês. E eles ficaram querendo saber logo, né, para repreender, amarrar, jogar e tal. Ele falou: quem está resistindo a vocês é o Espírito de Deus, porque vocês são soberbos. E aí não dá para amarrar, né, irmãos? Não dá para repreender. Eram soberbos, coração soberbo. Nós somos os melhores, nós somos os bons, nós temos. E Deus resiste. E nós precisamos tomar cuidado para Deus não nos resistir. Agora, se você é uma pessoa humilde, de coração, Deus vai lhe dar graça. O que é a graça? A graça é a capacidade para você fazer a vontade de Deus. Graça é isso. Amém, amados? Amém. Próximo ponto e último desta noite. Sofrimento vem para que a gente aprenda a obedecer e a ser paciente. Eu tenho uma péssima notícia para você. Obediência não é um dom, é um aprendizado. Eu estou falando isso porque eu escuto algumas orações assim: eu me ensino a obedecer. E a pessoa fica assim, em estado de espera, esperando cair o dom da obediência. Não é assim. A obediência a gente aprende pelas coisas que sofremos. Eu comentei com vocês que se tem uma coisa que a gente gosta é de fazer a própria vontade. E quando é negado a nós o fazer a nossa vontade, isso causa sofrimento. Correto? E eu falei para vocês: se você quer saber se uma pessoa é mansa, o que você deve fazer? Você não deve fazer, tá? É assim, teoricamente, tá? Não vai sair por aí contrariando só para testar a pessoa se ela é mansa. Não faz isso não. Aí é tentação. Contraria. Não deixa ela fazer a sua vontade.
Isso vem desde quando? Desde quando? Do berço. Do berço. Lá no berço, grita: alguém vem me pegar. E o primeiro que for pegar vai ser o servo e o escravo daquela criança o resto da vida. A criança, ele descobre o canal. Ele descobre o canal. Em quem vou mandar? O primeiro chegar lá, uma, duas vezes, fala assim: é aqui. O negócio é aqui, ó. Esse é o rumo. Barriguinha cheia, fralda trocada. Ele quer dar uma volta na casa. A mãe está ocupada, o pai está ocupado, e ele abre a boca, fala: alguém me pegue, senão não paro. E os médicos ensinam, amados, que o choro ajuda a abrir o pulmão. Então deixa o menininho chorar, gente, faz bem para ele. Pode não fazer bem para o ouvido. Mas se você fizer isso, você já vai estar ensinando para ele desde cedo o dom da obediência, que não é dom. Você vai estar ensinando para ele. Em Hebreus capítulo 5, diz que o Senhor Jesus aprendeu o que, amados? Eu pergunto a você: Jesus era desobediente? Como é que ele aprendeu a obediência? Explica esse negócio aí. Vamos, gente, me ajuda, eu vou tomar uma água com vocês. Ele é Deus, mandava. Em algum momento da eternidade, Jesus obedeceu a alguém? Não. Ele sempre mandou. Ele dizia para o anjo: vai lá, vem cá, sobe, desce. Mas como homem, ele precisou aprender a obedecer. Era um negócio que ele não sabia, desde pequeno. E a Bíblia diz que ele, sendo aperfeiçoado, ele não é sem pecado, é no sentido de completo. Ele fez o curso todo. Ele se tornou autor de salvação eterna de todos os que lhe obedecem. O que você acha? Obediência é alguma coisa importante? É tão importante que uma desobediência levou todos os homens para o inferno. E uma obediência levou todos os homens para o reino dos céus. É só isso. Pela desobediência de um homem entrou o pecado e a morte no mundo. Por causa da obediência de um outro homem entrou a vida no mundo. Amém? Não trate desobediência como alguma coisa sem importância. Você sabe que eu tenho encontrado pais que disciplinam os filhos por causa do valor da coisa quebrada? Deixa eu te contar. Tem lá um copo que eu chamo copo cristal Sica. Sabe o cristal Sica? Aquele de massa tomate, aquelas coisas. Esse é o cristal Sica. Ainda tem? Tem. Jurema, sei lá o nome. E tem um cristal, aquele cristal da Blumenau, aqueles cristais Strauss. Aí você fala com o menino: não mexe com isso. Ele quebra o cristal Sica. Você fala assim: ah, é baratinho. Aí não acontece nada. Agora quebrou o cristal Strauss, aí a lenha Pentecoste vai cair na casa. Você entendeu o que eu quero dizer? O problema não é o valor do que ele quebrou. O problema é a desobediência. E ela tem que ser tratada com a mesma rigidez, com a mesma seriedade. Porque não é a consequência do que ele fez, é o que ele fez. Amém? Amém. E os nossos filhos muitas vezes nos obedecem querendo ganhar alguma coisa. Filho, faz isso. O que é que eu ganho? Você ganha se não fizer. E uma outra coisa que eu já vi pai fazer é contar até 3. Você já viu, não? Agora eu lhe pergunto: quando foi que Deus contou até 3 para ele parar de pecar? Filho, eu vou contar até 3 para você abandonar o adultério. Você já viu isso na Bíblia? Eu vou contar até 3 para você deixar de ser homicida. Eu vou contar até 3 para ele parar de mentir.
não minta, não roube, não mate e ponto. Lá em casa a gente aprendeu, as meninas e o menino, a contar até 1. No 2 era cinta. No 2 era cinta. Por quê? A gente estava ensinando a obedecer. Amém? Eu estou falando aos pais. Quando a gente ensina o filho a obedecer a gente está ensinando o filho a obedecer a Deus. Porque o primeiro aprendizado do filho com Deus é conosco. Então não trate a desobediência como alguma coisa que você decide disciplinar ou não. A desobediência não é contra você. Aí tem mais um detalhe. Tem pai ou mãe que disciplina porque ele se sentiu ofendido. Amados, a desobediência não é contra nós. Quando um filho desobedece, não é a nós que ele está ofendendo. Ele está ofendendo a Deus. Então eu não tenho o direito de escolher se eu disciplino ou não. Porque o filho foi Deus que me emprestou para eu devolver para ele. A palavra diz que os filhos são herança. Quando fala herança do Senhor, para quem é que vai o filho? Para você ou para Deus? Deus. É herança dele. Vai chegar um momento que nós vamos entregar para ele. Então como é que nós vamos entregar esse filho a Deus? É um filho torto, desobediente, mal educado? Não. Nós vamos treinar os nossos filhos para eles obedecerem a Deus, para servir a Deus, para que Deus mande e ele obedeça. Conosco ele está fazendo um estágio, um aprendizado. Amém? Está claro isso, amados? Amém. Quando a gente não disciplina os filhos, nós estamos cometendo um crime chamado de prevaricação. Prevaricar é quando uma autoridade não toma a providência necessária para aquele ato. Davi não contrariava Adonias. Eli não contrariava os seus filhos. Quando o povo começou a falar dos filhos de Eli, dizendo assim: Eli, seus filhos estão fazendo e acontecendo. Ele chamou os filhos e perguntou: meninos, você não acha que fazer isso é errado? Você não acha? Ele falou assim: não. Bom. Não havia uma voz de comando. Não havia uma determinação. Por causa disso, Eli e a sua descendência foi cortado do sacerdócio. Não é isso que nós queremos. Quando Deus chama Abraão, ele diz: eu escolhi você para você fazer os seus filhos andarem em juízo e retidão depois de você, para que Deus faça cumprir o que a seu respeito ele tem falado. Quem vai abençoar as famílias da terra é Deus. Mas qual o canal que ele vai usar? Nós e a nossa casa. Por isso a nossa casa precisa estar em ordem. Mas a disciplina, ela vem para nos ensinar a obedecer. Provérbios 3, versículo 11, diz o quê? Filho meu, não rejeites a correção, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se você quer bem ao seu filho, faça como Deus faz. Repreenda, discipline, castigue quando for necessário. Mas não porque você é ofendido. Eu só dou um testemunho a vocês. Quando nossas filhas nasceram, eu fiz uma cerimônia lá em casa de dedicação de uma cinta que eu trouxe da Bolívia. Eu separei aquela cinta, eu santifiquei aquela cinta. Essa cinta vai ser, o ministério dela é esse. Uma cinta bonita. Primeiro eu tinha trazido para mim, para usar na calça, né? Mas era muito bonita. E nessa cinta tem que ser mais santa. Então eu dediquei aquela cinta, nós dedicamos aquela cinta. E colocamos a cinta lá no guarda-roupa, na última porta, lá no fundo. Para não bater com qualquer coisa.
Se ele cometesse qualquer coisa, se as meninas cometessem qualquer coisa que precisaria de uma cintada, eu ia lá no fundo, ou seja, dava tempo de acalmar, dava tempo de pensar, aí eu voltava com aquela cinta consagrada e aí havia ministração no Santo Santo. É verdade que ali havia choro e ranger de dentes, mas... E por que eu fazia isso? Para dar tempo de eu pensar, para não bater com ira. Porque você lembra que tinha um mandamento, um costume, na lei, que não podia ultrapassar a disciplina? Por isso que Paulo falou que ele sofreu vários açoites de uma quarentena menos um. Porque eles contavam 39 para que não sucedesse que tivesse passado da conta. Porque se passasse da conta, ele sofreria. Quem estava disciplinando. Ou seja, tem um limite. E lá em casa, era sempre 3 cintadas. Se você está escandalizado comigo, não tem problema. Quem eu queria que ficasse escandalizada, ficou escandalizado no momento certo e se corrigiu. Mas era 3 cintadas. Não para marcar, só para arder. Não é para tirar sangue, era só para arder. E qual era o intuito? Eu mostrar para ela que pecado dói. Todo pecado dói. Então o que é que a gente estava ensinando para elas? Quando o diabo viesse tentar, falava: diabo, eu não vou cair na sua, porque quem apanha sou eu, não é você. Então cai fora. Todo pecado dói. Essa era a lição. O intuito era esse. Se precisasse, mais 3. Se precisasse, mais 3. Sempre múltiplo de 3. Nunca passamos de 6. Nunca passamos 1 ou 2 vezes só. Em toda a infância das minhas meninas. O máximo foi 6. E sempre com oração. Sempre abençoando. Sempre levando a confissão de pecado. Porque desobediência é pecado. Amém, amados? Amém. Não é uma transgressão qualquer. É pecado. Então o sofrimento nos ensina a obedecer. E uma outra coisa que o sofrimento faz, nos ensina a ser pacientes. O que produz paciência? Quem se lembra? Tribulação. Tribulação. Você tem orado pedindo a Deus paciência? Então, está descobrindo por que tem tribulação? A tribulação produz paciência. A paciência produz perseverança. A perseverança, esperança, ela nos dá esperança. Enche nosso coração de fé. Amém? Amém? Então Deus coloca você muitas vezes em tribulação para você aprender a ser paciente. Paciência é um dos dons, um dos ministérios, um dos frutos do Espírito Santo. Aí você fala: então nunca mais eu vou orar pedindo paciência a Deus. Tudo bem, a tribulação vem do mesmo jeito, porque Deus quer ensinar você a ter paciência. Então, você orando ou não, é a única maneira que a gente tem para aprender a ser paciente, é a tribulação. Porque nós precisamos ser pacientes nas tribulações. Você se lembra que ontem eu comentei uma palavra que eu gosto muito dela? Que a Marcinha falou de... Thaís falou de reconciliação. Qual é a palavra que me chamou mais atenção? A minha foi resiliência. Nós precisamos aprender a ter resiliência em todas as situações da nossa vida. Resiliência e paciência estão muito próximas. Amém? Amém. Muitas vezes a gente sai do caminho de Deus, sai da vontade de Deus por falta de paciência. Paciência. Você é uma pessoa paciente? Nós vivemos no século da impaciência. Não é verdade? Vivemos no século da impaciência. E Deus quer nos ensinar a paciência, sermos pacientes. Quanto tempo
Deus esperou você se converter? Conta para mim, quantos anos Ele esperou você tomar uma decisão? Olhando para você e pelo tempo que Deus esperou, você pode dizer que Deus é paciente? Deus é muito paciente. Deus é muito paciente. A palavra diz que Deus foi paciente com o povo, esperando que se convertesse nos 40 anos no deserto. Deus foi paciente. Deus foi unânime com aquele povo. Isaías capítulo 10, versículo 1, eu quero terminar com essa leitura. Isaías 10. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, e os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente deles se converterá. Uma destruição será determinada, transbordando em justiça, porque determinada é já a destruição. O Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Qual é o sentido aqui? Que Deus está controlando e Deus vai nos levar àquele lugar que Ele quer nos levar. Amém? Ele vai nos levar ao lugar que Ele quer nos levar. Agora, concordamos com Ele? Podemos hoje dizer, sim, Senhor, me leva ao lugar que o Senhor quer me levar. Me leva ao lugar que o Senhor tem planejado para mim. Será que nós podemos hoje concordar com Deus? Nos levar à obediência, nos levar a ser parecidos com Ele, nos levar a ser pacientes, nos levar a ser santos, nos levar a fazer discípulos, nos levar a sofrer pelo Evangelho. Sabe, nós podemos dizer a cada uma dessas, algumas dessas propostas, dizer sim, Senhor. Eu queria convidar você a dizer sim, Senhor. Você pode falar? Você pode orar a Deus?